Por essa pessoa, oro por mim, que nessa palavra ela venha trazer clareza, ela venha ser derramada nesse coração e que ela venha produzir um crescimento espiritual, produzir frutos e esses frutos venham permanecer, que o Senhor possa guiar a cada um para a glória e a honra do teu nome. Deus, conduz essa palavra, dá-nos a sabedoria que vem de ti, que está totalmente dependente de ti nessa hora. Em nome de Jesus assim cremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é ressuscitados com Cristo. Amém. O primeiro ponto, chamado ressuscitado com Cristo, o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma pergunta em seguida de uma afirmação. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês devem buscar as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. Aleluia. Irmãos, olha só. Quando Paulo, ele diz assim, vocês foram ressuscitados. Ele está falando algo muito claro. Por quê? Porque existe a expressão que nós fomos mortos em Cristo Jesus, amém? Mas existe também a expressão que fomos ressuscitados em Cristo Jesus, amém? Se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele, amém? Mas o ressuscitar tem a ver com a justificação. O morrer com Cristo tem a ver com o perdão de pecados, amém? Um exemplo, uma pessoa chega e diz assim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou no meu lugar. Amém? Eu creio nisso. Então vou dizer o quê? Diante da tua confissão, eu quero declarar que você é filho de Deus. Porque você está declarando que Deus é o quê? É o seu Pai. É o teu Salvador, amém? Muito bem, eu preciso dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu só vou chegar até Deus se for por Jesus Cristo. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo em um tempo em que muito se diz, eu creio em Deus, todos creem em Deus, mas quando você fala assim, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aí eu já não sei. O que eu estou falando aqui, irmão, só para você ter uma ideia, até os próprios judeus, eles fazem isso. Muitos judeus, eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? E aí, pastor, ele vai ser salvo? Não, não tem como ser salvo. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele pode dizer que crê em Deus? Pode. Ele pode dizer que existe um supremo criador no universo? Sim ou não? Pode. Ele pode falar isso. A pergunta é, ele é salvo? Sim ou não? Não, porque Jesus é o quê? Jesus é o único caminho. O fato de eu ser bom, observe bem o que eu vou lhe falar. Imagine que existe uma pessoa, não vou me colocar em xeque aqui. Existe um homem que ele pega o seu dinheiro, ele faz caridade, todo mês ele faz um rancho, ele dá para as pessoas, amém? Ele recebe o dinheiro dele, ele reparte com os pobres, as pessoas vão dizer o quê? Que ele é um homem bom, não é assim? Alguém pode dizer, só falta ele aceitar Jesus, amém? Não é assim que as pessoas falam? Ele morreu, eu pergunto para você, ele nunca creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele crê que existe Deus, e tudo que ele faz por merecimento próprio. Ele vai ser salvo? Não, ele não pode ser salvo, porque quando Deus olhou do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Esse foi o motivo dele enviar Jesus, o seu unigênito Filho. Amém?
Então Jesus veio para quê? Para morrer em nosso lugar. Jesus, na hora da morte, ele tinha pecado, irmão? Não, ele não tinha pecado. Ele não pecou, toda a lei ele cumpriu. Toda a lei ele cumpriu. Entretanto, ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Amém? Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por quê então? Por causa dos nossos pecados. Então, como ele morreu por causa dos nossos pecados, eu posso dizer o que está escrito lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu é dom, é doação. Ele não exigiu preço. Ele não disse que se você fizer isso, você será salvo. Ele deu. Deus deu. Quando você dá um presente para alguém, você toma de volta? Por quê? Porque você deu. Amém? Então, você deu, a pessoa recebeu. Amém? Por que você deu um presente para a pessoa? Geralmente é porque ela mereceu. Mas o que é graça? É um dom que Deus deu para quem não merece. Então, nós não merecíamos. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Bata no peito, diga: eu era inimigo de Deus. Você está entendendo? Mas Deus me amou tanto, que disse: ainda que você seja meu inimigo, eu vou enviar o meu filho para te salvar. Agora, a questão não está mais na mão de Deus. Agora a questão está na nossa mão. Está na nossa decisão. Pastor, o que eu preciso então fazer para mim ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Qual é o contexto do versículo 17 de João, capítulo 3? Né? Que diz o quê? Alguém está aberto a Bíblia? João 3, Evangelho de João. Evangelho de João, logo o versículo seguinte, capítulo 3, versículo 17. Já diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por ele quem? Por Deus. Deus amou que deu seu único Filho, para que o mundo, que aquele que cresce nele, seria salvo, ok? Mas Deus, ele é um ser espiritual. Nós humanos não teríamos a capacidade de olhar para Deus, porque morreríamos, a nossa matéria não tem condição. Então Deus enviou seu Filho, que é idêntico ao Pai. Ele se despiu da sua glória, ele deixou a sua glória, ele nasceu do ventre de uma mulher e ele se tornou carne como todos nós o somos. Então toda a maldade, todas as tentações que nós passamos, Jesus também sentiu. Por quê, pastor? Para que ele pudesse entender as nossas necessidades, as nossas dores, de maneira que ele compreende quando você chora. Quando você passa por uma situação, ele compreende, porque ele se tornou carne e habitou entre nós. Amém? Mas ele diz aqui o seguinte: para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18 diz: quem nele crê, agora aqui é Jesus, quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado. Amém? O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aí tudo bem, irmãos? Podemos continuar? Amém. Então, eu creio em Deus, amém? Mas eu creio em Deus não me dá garantia de salvação, porque não foi Deus que morreu a minha morte. Quem morreu a minha morte foi quem? Jesus, o Filho de Deus.
A partir do momento que Jesus morreu a minha morte, eu devo a minha vida a Jesus. Amém? Mas só que Ele não tomou a nossa vida na marra. Ele quer que você escolha Ele. Ele te deu o direito de fazer uma escolha. Amém? O diabo não. O diabo, quando Adão pecou, os homens se tornaram pecadores e agora estavam condenados ao inferno. Ninguém escolheu o diabo. Mesmo o maior ladrão, o maior traficante, o maior assassino, nem ele quer o diabo. Mas o diabo diz: tu é meu, e acabou-se. E Jesus não. Comprou a nossa vida e diz: meu filho, minha filha, faça a sua escolha. Entenderam aí? Então a salvação, ela é um dom que Deus deu, Jesus, e Jesus morreu a nossa morte. Depois na sua casa você pode ler Isaías 53, você vai ver toda a expressão, e você também pode ler Colossenses capítulo 2, você vai ver toda a expressão daquilo que o Senhor manifestou para nós. Então, Paulo ele está dizendo aqui que nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. O que viria a ser, pastor, ressuscitado em Cristo? Porque Jesus, antes dele começar a sua obra, ele foi batizado nas águas. Ele mesmo não tinha pecados. O batismo na água era para arrependimento de pecados. Amém? Tanto é que João Batista fala o que para ele? Não, é eu que tinha que ser batizado por ti. E Jesus fala: ei, convém que venhamos cumprir toda a justiça. Nós viemos aqui para cumprir toda a justiça. E aí ele vai e batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, ele está levando o que, irmão? O pecado dele para debaixo d'água? Está levando o pecado de todo aquele que haveria de crer. Isso, a gente estamos entrando na jogada. Nós estamos entrando nesse batismo. Então, quando ele sai das águas, você vê que brada uma voz do céu e diz: esse aqui é o meu filho amado. Quem é que fala? O Pai. Amém? Então o Pai fala e ele começa a fazer os milagres, a operar. Aí você vê Jesus com as prostitutas, você vê Jesus com os beberrões, você vê Jesus com os glutões, você vê Jesus com todo tipo de raça, pregando, anunciando o evangelho. Tudo que Jesus dava, ele sempre dava para quem não merecia. Ninguém na jornada de Jesus até a sua morte recebeu alguma coisa porque merecia. Ele deu tudo porque eles não mereciam, porque isso chama-se graça. Amém? Então, Jesus morreu. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre porque o que mata ele é o nosso pecado. Nosso pecado mata ele. Mas a morte não pôde segurar ele. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então a morte segurou Jesus por 3 dias. Mas como ele falou, eu vou ressuscitar no 3º dia. Quando ele ressuscita pecador? Ele ressuscita justo. Percebe? Então Paulo ele está dizendo assim: se vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, vocês precisam entender que de agora em diante vocês são justos. Entenderam? Então eu ando na rua como um justo. Eu sou justo. Por que eu sou justo então, pastor? Porque eu pratiquei a justiça? Não, porque Cristo praticou a justiça que Deus exigiu e eu entrei em Cristo. Agora Cristo é a minha justiça. Eu posso declarar que eu sou justo, porque alguém me justificou. Amém? Então eu sou justo não porque pratiquei a justiça, eu sou justo porque alguém praticou a justiça no meu lugar. Amém? Até aí tudo bem?
Então Paulo está falando assim: vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à destra de Deus. Veja bem aqui, eu quero ler alguns versículos aqui com vocês, para que a gente possa compreender. Atos capítulo 2, versículo 34 e 35 diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha só, aqui nós temos uma obra que foi iniciada, concluída fisicamente e espiritualmente. Jesus, então, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo para os discípulos e ainda operou milagres, e depois ele vai subindo aos céus. Quando ele sobe aos céus, vem uma promessa, os anjos falam assim: ei, Galileus, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí Jesus sobe e ele vai para onde, irmãos? Para a destra de Deus. A destra de Deus, ele senta do lado direito de Deus. Amém? Quando ele senta aqui no lado direito, os irmãos, quando alguém senta, ele senta para quê? Para trabalhar ou para receber? Para receber. Vocês estão aqui recebendo uma palavra. Geralmente quem está em pé é porque está servindo. Então Jesus, ele sentou à direita de Deus. E qual é o resultado disso? O resultado é que ele venceu a morte, está à direita de Deus, e ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é o nosso intercessor, ele também é o nosso sacrifício, ele é o nosso cordeiro, ele é tudo para nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só que agora eu tenho que pensar nas coisas da onde? Lá do alto. Lá do alto, onde Cristo vive. Eu preciso reinar em vida. Vocês já pararam para pensar que tem muito crente que ele é servo de Deus, ele crê, mas quando você vai falar com ele é só desgraça. Meu gás acabou, tu nem sabe, eu estou passando numa prova, cortaram minha luz, não é assim? Ou seja, ele está todo o tempo contando ali derrota. Mas deixa eu lhe falar, Cristo fez ele vencedor, sim ou não? Ele é vencedor? Sim ou não? Mas só por que ele anda daquele jeito? Porque ele não tem entendimento de quem ele é. Amém? Ele não tem entendimento de quem ele é. Amém? Quando ele souber quem ele é, a história vai mudar. Porque quando você sabe quem você é, a sua vida muda. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma certa mulher trabalhava numa casa de... Uma historinha para elucidar. Determinada mulher trabalhava na casa de uma senhora muito rica. E antes da senhora morrer, ela pegou e deu um papel com um monte de escrito. Deu para ela. E ela amava muito a patroa dela. O que ela fez? Ela pegou aquele escrito, levou lá na molduraria, colocaram uma moldura, um vidro, e ela fez um quadro. Muito bem. E um dia um jornal foi fazer uma matéria sobre aquela mulher que era rica. E a única mulher que ainda estava viva, que conheceu ela, era aquela empregada. Só que aquela empregada já estava velhinha. E a moça chegou lá naquela casa e disse: olha, você viveu com a fulana e ela era tão rica. Pois é. E ela sendo rica, ela me deu esse quadro aqui, me deu esse papel, eu coloquei como um quadro. É a única lembrança que eu tenho dela. Eu posso ver? Sim, você pode. A moça foi lá, olhou, disse: mas isso aqui é um testamento. E o que significa isso? Ela passou toda a riqueza dela para você. Só que ela foi descobrir perto de morrer. Quem sabe ela até não infartou com a notícia. Então,
Muitas das vezes você é filho de Deus, mas você não tem ideia de quem você é. Entende o que eu estou falando? Compreende? Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Então, quando aquela mulher entendeu, já era tarde demais. Quando você sabe quem você é, a sua vida muda. A sua vida muda. Olha para cá, preste atenção. Lá em Isaías 53 diz que o Senhor já levou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Você já observou que tem irmão que só vive doente? Pastor, eu quero oração porque eu estou doente. No outro domingo, pastor, eu quero oração por quê? Porque eu estou doente. Pastor, eu estou doente. Irmã doente, venha cá. Ela vem todo o tempo, irmão a irmã. Por quê? Porque não entendeu que ela está à destra de Deus, onde Jesus está. Por isso que Paulo está dizendo, vocês têm que olhar aonde Jesus está. Onde que Jesus está? À destra de Deus. Ele está sentado, ele está descansando. Então você deveria desfrutar disso, de estar descansando, sabendo que quando você vai trabalhar, Deus já providenciou o que você precisa, sabendo que quando você vai pagar algo, Deus já enviou o necessário. Mas tem crente que ele acorda o dia e diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu estou lascado. E a oração dele é, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Mas Deus já deu para ele. Aleluia. Deus já deu para ele. Qual seria a oração dele então, pastor? Declarar. Eu declaro que já paguei. Eu declaro que já está pago. Eu declaro em nome de Jesus que eu já consegui. Está tudo ao teu redor dizendo que não, mas você diz, eu declaro que eu já consegui. Por que, irmão? Por que, irmã? Porque eu estou assentado onde Jesus está. Ele venceu, eu já venci. Essa é a minha posição. Paulo está dizendo para os irmãos, buscar as coisas lá do alto. Mas como é que eu vou? Aqui é um ponto, né? Como é que eu vou buscar as coisas lá do alto, pastor? Como é que eu vou buscar? Olha para cá, orando, declarando a palavra. Irmãos, como é importante participar do culto. Como é importante estar numa célula. Como é importante você estar envolvido na vida da igreja. Porque, irmão, quando nós saímos aí fora, o mundo, ele nos amaldiçoa de todas as formas. De todas as... Lá vai ali. Irmão, eu queria falar algumas palavras aqui, mas é um pouco pesado. Mas o mundo, ele fala, lá vai o fulano, ele já foi traído. Lá vai a fulana, ela é uma traída. Lá vai, para não dizer outra palavra, né? Que falaram lá para Oséias, lá na Bíblia lá, né, os irmãos? Então, ou seja, você passa por um lugar e você nem sabe o que estão falando. Se você conquista uma coisa e você não fala para ninguém, está bem traficando, deve estar vendendo droga. Se você faz qualquer coisa, as pessoas, elas nunca associam a coisa benigna, mas só a maligna. E você vai andando pelas ruas, o filho não vai prestar, não vai dar em nada. E daqui a pouco, aquele irmão, aquela irmã vê o filho não prestando, vê o filho seguindo um caminho errado, e ele não consegue falar nada. Por quê? Porque ele não busca as coisas lá do alto, onde o Senhor está. É a posição dele, é a posição minha. Meus filhos são guardados, minha casa é guardada, meu casamento é guardado, minha família é guardada. Eu mesmo oro, digo, Senhor, tira de mim todo olho amaldiçoado. Que tem gente que quando te olha, só falta te dar um quebranto, né? Olhou para você, se você não tiver guardado, você sai triste do ambiente, sai derrotado. Por quê? Porque você não está num ambiente que o Senhor reservou para que você
se tornasse a cada dia mais e mais um vencedor. Onde é esse ambiente, pastor? A igreja. A vida da igreja. Ah, pastor, mas a igreja, o irmão é assim, o outro é assado. A igreja é o lugar de gente errada. A igreja é o lugar de gente da pior raça. Diga, meu irmão, seja bem-vindo à igreja. Nosso lugar é aqui. Então o mundo, ele nos julga. O mundo, as pessoas, ele nos julga pelo que eles veem de nós. Mas nós precisamos crer que nós já fomos julgados em Cristo. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então diga, eu sou justo, sou liberto. Amém? Até aí os irmãos estão compreendendo, graças a Deus. Então nós precisamos avançar. O segundo ponto que quero falar é: a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Versículo 4. O fato é, vamos ler aqui. Colossenses, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? Então, o fato aqui da nossa vida, passado, presente e futuro, já está oculta em Deus. E por sermos seres humanos, nós temos a visão limitada, nós não temos uma visão completa. Imagine aqui, eu mesmo já fiz esse tipo de situação. Você pega uma formiguinha e coloca ela numa caixa, ela vai andando e você sabe para onde ela está andando. Você já viu aonde ela vai chegar, mas a formiguinha ainda não viu. Por quê, irmão? Porque a visão da formiga, ela é o quê? Limitada. A minha estrutura é muito maior do que a estrutura de uma formiga. Amém? Então, em Cristo eu já estou escondido. Eu já estou guardado. Amém? Eu já estou no Senhor. O que o Senhor planejou para mim já está decretado. Davi, ele tinha consciência dessas coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é assim? Direi, o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele tinha uma confiança. Ele sabia que se levantasse 1000 à direita dele, ia cair. 10.000 à sua esquerda, cairiam todos. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele era forte? Porque ele era capaz? Porque o Senhor era com ele. Amém? Então ele tinha consciência. Consciência de quê? Consciência de que ele era justo. Eu vou falar uma outra coisa aqui para os irmãos. Ló, irmão, Ló era justo? Sim ou não? A Bíblia fala, o justo Ló, amém? Mas o que Ló fez para ser justo? Nada. Amém? Vamos ver um outro. Abraão, era justo, sim ou não? Sim. Mas o que ele fez para ele ser justo? Ele creu no Senhor. Amém? Então existe o justo Abraão e existe o justo Ló. O justo Abraão, ele procura as coisas do alto. O justo Ló, ele quer estar no meio da gandaia do mundo. Aqui nós temos um divisor de água. Mas ainda que ele procure amar lá como era o nome da cidade? Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Esse cidadão, olha só, Deus apareceu para Abraão no maior calor do dia. Era meio-dia. Deus falou assim: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus sabia que Ló estava lá, morando para lá.
E o Senhor entra então ali falando para Abraão. Abraão fala: Senhor, se tivesse 100 justos, o Senhor iria destruir a cidade? Não, por amor, 100 eu não destruiria. E se tivesse 80, 90, e se tivesse 50, e vai descendo. Ele faz o mesmo ritual até chegar. E se tivesse um, o Senhor já sabe, porque ele é onisciente. Ele já sabia que ele estava falando de Ló. Amém? Para Abraão, quem apareceu? Deus. Para Ló, quem foi que apareceu? Os anjos. Percebeu aí a diferença? Tem crente que é visitado por anjo, mas tem crente que é Deus que vai lá com ele. Amém? É Deus, Deus mesmo vai ter comunhão com ele, Deus mesmo vai falar. Mas e o justo? O justo Ló é justo? Ele é justo porque ele creu também no Senhor. Mas o coração de Ló está nas coisas do alto ou estava nas coisas da terra? Estava nas coisas da terra. Aí o anjo falou assim: olha, Ló, é o seguinte, deixa eu te falar, o Senhor vai mandar fogo na terra. E assim, ó, eu vim aqui só te avisar e eu já vou embora. Ele falou assim: não, te acalma, dorme aqui comigo. Os anjos falaram: não, a gente tem que ir embora. Nós precisamos ir embora daqui. Não, rapaz, te acalma. Daqui a pouco os homens chegaram para entrar na casa de Ló e falaram: ei, que nós queremos saber quem são esses que estão aí, porque nós queremos abusar deles, nós queremos escravizar eles sexualmente. Você está entendendo o tamanho da desgraça? O tamanho do pecado daquele povo? E ele falou: não, você pode ficar com uma das minhas filhas, mas não toquem nele e tal. O anjo fez assim, ó. Todo mundo ficou cego. E a Bíblia fala que o anjo pegou na mão de Ló, meu amigo, e saiu arrastando Ló. E o cara amava Sodoma e Gomorra, e saiu arrastando e jogou ele lá fora, e disse: corre, porque vai descer fogo do céu, e aquele que olhar para trás agora morre. Você está entendendo o negócio? Irmão, tem muito crente que está na vida da igreja, mas ele não quer que Jesus volte. Ele está pensando: poxa, agora eu quero fazer minha casa com piscina. Aí Jesus volta. Agora que eu ia comprar a minha picape. Agora que eu ia comprar a minha casa de 2 pisos. Agora que eu ia comprar mais terreno, né? Agora. Tem como o Senhor voltar outra hora? Diga comigo: misericórdia. Você está entendendo? Por quê? Porque o amor do Ló estava nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, ele estava falando que nosso pensamento tem que estar no alto. E no segundo ponto diz que a nossa vida, nós estamos aqui, irmãos, mas a nossa vida ela está escondida em Cristo. Nós já estamos em Cristo. Você não é propriedade desse mundo. Você é propriedade do Senhor. Desde o dia que você entregou a sua vida para Ele, desde o dia que você disse: eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor Jesus. Tem como levantar ali para cima, para o ar subir? Ficar? Não, aí não dá não. Para ele ficar bem reto assim. Irmãos, então imagine comigo aqui, a nossa vida ela está o que, irmãos? Ela está oculta, ela está guardada. Olha para cá, você não é propriedade desse mundo. Amém. O mundo ele te odeia, você sabe? Por isso que na festa ninguém vai com a tua cara. Você está entendendo? Por isso que as pessoas querem arrumar briga para você quando você está lá querendo fazer alguma coisa no mundo. Eles te odeiam, eles não gostam de você, porque você foi oculto em Cristo Jesus. Você já está agora o que, irmãos? Escondido. Amém? Você não é mais propriedade desse mundo. Você é propriedade de quem? De Cristo. Amém, irmãos? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Amém, glória a Deus. Melhorou.
Então, irmãos, eu dirigindo táxi, eu já passei por muitas experiências. Pessoa entra, ando com entidades, ando com aqueles espíritos malignos. Quando ele entra e senta do meu lado, ele me olha: se eu te conheço. Eu disse: eu não te conheço não. Não, mas eu te conheço. Você serve o Deus vivo. O meu Deus conhece o teu Deus. Ele está me dizendo aqui. É mesmo. Eu começo a rir. Eu não ligo. Por quê? Porque a minha vida está oculta. E ele sabe que se eu determinar uma palavra sobre a vida dele, vai acontecer. Amém? Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que a justiça que é em mim, ela não é minha. Ela me foi dada em Cristo. Amém? A justiça que eu tenho, eu não recebi porque eu tinha justiça ou praticado justiça. Eu recebi essa justiça porque Cristo me colocou dentro dessa justiça. E agora, porque eu já estou dentro dessa justiça, eu não posso mais dizer que eu sou injusto, porque há um peso de glória na minha vida. Tem a ver comigo, irmão? Não. O Ló era justo? Sim ou não? Sim. Mas o Senhor fala que nos últimos dias, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, né? Então, olha para cá, nós estamos nos últimos dias. Tem muitos irmãos preocupados. Quem é que vai ganhar a eleição? A nossa esperança não está mais nisso. Eu comento algumas coisas, eu vejo muita roubalheira, eu vejo muito engano. Deixa eu lhe falar, a minha vida não depende de Lula, a minha vida não depende de Bolsonaro, a minha vida não depende do Senado. Tudo ali são ladrões. Ah, pastor, o senhor não pode acusar. Eu não posso acusar, mas as ações deles, eles estão todos interligados uns aos outros. Não há um justo sequer, é o que a Bíblia fala. Amém? Então a minha base não é a política, a minha base é Cristo. Você sabe por que eu estou de pé hoje? Porque Cristo me deu essa graça. O médico falou: tu não vai mais andar, mas eu ando. Porque se eu fosse ligar porque o médico falou, eu não estava andando. Mas eu ando por quê? Porque Cristo me deu essa graça. Ele disse: só vai quando eu quiser. Ou seja, a minha base não é as coisas dessa vida. A nossa vida, ela está onde? Ela está oculta em Cristo. Amém? Olha só, irmãos. Se a nossa vida ela está oculta em Cristo, então eu preciso orar para declarar ela sobre a minha vida todos os dias em oração. Quando vier a doença, você tem que declarar: eu estou em Cristo. Eu não aceito enfermidade. Você não vai chegar diante de Deus: Deus me cura agora. O Senhor já te curou. Não faz sentido Deus, você dar um presente para uma pessoa e essa pessoa chegar com você e dizer: me dá, mas está aqui, não faz sentido. Não, mas eu quero, mas eu já te dei. Não, mas eu quero, eu já te dei. Vai chegar uma hora que vai criar um abuso. A pessoa que te deu, ela vai se sentir ofendida. O que muitas das vezes acontece é que Deus se sente ofendido, porque de tanto você pedir, você descredibiliza a bondade de Deus. Deus já te deu. Você precisa dizer: Senhor, me dá fé para tomar posse de tudo que é meu. Arranca de mim toda incredulidade. Arranca do meu coração tudo o que me impede de enxergar essas coisas. Porque só o Senhor é que pode fazer isso. Amém, irmãos? O terceiro ponto que eu posso colocar aqui nessa noite é:
se despindo do velho homem e revestindo do novo homem. O versículo 5, né? Nós vamos agora aqui compartilhar. Olha só. Se despindo do velho homem. O versículo 5 diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está falando de quê? Da nossa natureza terrena. Aí ele vem: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é o quê? Idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira vem sobre quem, irmãos? Sobre os filhos da desobediência. Nós somos filhos da desobediência, irmão? Não, nós somos filhos regenerados. Pastor, eu sou filho regenerado, mas às vezes eu pratico coisas erradas. Eu já lutei, eu não sei o que eu faço, porque existe conflitos. Preste atenção no que eu vou lhe falar. O homem, ele é um ser tripartido. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Quando a pessoa entrega a vida dela para o Senhor Jesus, quando ela diz assim: eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus agora. Amém? Você quer? Eu quero. Aí ela aceita, ela é batizada. Amém? Glória a Deus por isso. O que é salvo ali? O espírito dela. Na hora, o espírito dela é o que? Regenerado, é limpo. Não é assim? A alma, ela vai passar por um processo. Processo de quê? De desmame do mundo, de negar a si mesmo. Está entendendo? Vamos para a praia, todo mundo vai. Vamos para o futebol, todo mundo vai. Vamos para o culto. Eu vou ver. Por quê? Porque o teu corpo, ele quer o quê? Quer descansar. Não é assim? Para as coisas de Deus, o nosso corpo quer o quê? Descansar. Mas se alguém chega, depois que você veio da praia, e diz assim: vamos numa churrascaria ali agora, o que você diz? Estou cansado. Você diz: é de Deus. Mas o culto é de Deus? Não, Deus vai entender. Deus vai entender a minha situação. Então a sua alma, ela ainda governa as suas decisões, não é assim? E como é então que ela vai ser salva? Disse Jesus: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Salvação da alma. Amém? Diga assim: se eu quiser reinar com Cristo, preciso negar a vida da alma. Amém? Mas pastor, e o meu corpo, como é que fica? O seu corpo é um ato de fé. Aí é que vem um mistério. Porque o maior conflito de todos os crentes é querer mudar a vida dela. E uma das maiores, como é que eu posso dizer, conflito que muitos pastores passam, é de ele querer mudar a vida dos outros. Olhou a irmã precisa comprar roupas de crente, que nós não recebemos aqui. Nunca mais você vende short, porque short é pecado, é de Satanás, né? Ai, poxa vida, e agora? Olha, você está de brinco, tem um demônio na tua orelha pendurado, não é assim? É o diabo que está aí. Botou um batom, tadinha da irmã, né? Olha, o batom é do Satanás. Então tudo é do Satanás. O miserável não tem corpo, mas tudo é do Satanás. E aí aquela pessoa, ela diz: cara, mas se eu quero mudar, eu preciso mudar mesmo. Aí a mulher vai lá na loja lá, ela faz logo uma compra lá, pega todas as roupas, rasga tudo. Aí o irmão vai dizer: agora, irmão, você está crente. É assim que o homem de Deus anda, não é assim? É ou não é?
Agora, homem, olha, você está igual um homem de Deus. Não, porque eu sou homem de Deus. Aleluia. Só que quando o pastor não tiver, quando não tiver os irmãos, esse irmão, essa irmã vai estar sozinho. Ele e as tentações. E essas indicações, essas doutrinas, como é que é o que o texto fala lá de Colossenses capítulo 2, né? Esse rigor ascético, né? Essas leis em forma de ordenança, lá que você vai dizer, não, eu não vou fumar, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou fumar, e ele fica doido ali, o beiço dele queima, aí daqui a pouco ele está fumando, né? Aí ele fuma, aí na hora, quem é que vem na mente dele? Jesus? O diabo. Tá vendo? Tu não dá para ser crente. Fuma logo essa carteira toda. Aí ele vai, estoura tudo. Não é assim? É ou não é assim? É assim. E aí, tá vendo? Tu não tem dinheiro para comprar roupa de crente. Olha aí, essa tua roupa não vai ser aceita e tal. Isso, irmão, é uma mudança que homem promove. Homem não muda a vida de ninguém. Homem não salva a vida de ninguém. Você sabe o que vai mudar a sua vida? Participando do culto. Aleluia. Ouvindo a palavra. Participando do culto. Participando da célula. Participando do cursão. Está envolvido na igreja. Quando eu tocava, eu era músico lá fora. E a gente tinha um amigo que ele tocava teclado. O cabelo dele era muito grande. E naquele tempo a igreja era muito rígida. Hoje ainda está mais light. Mas aí, irmão, nós estamos falando aí do ano 30 depois de Cristo. É muito tempo atrás. E ele entregou a vida dele para Jesus. E a gente estava lá tocando e tudo. E aí os irmãos queriam que ele cortasse o cabelo. Porque não era de Deus. O véu era para a mulher. E o véu era o cabelo. E aí, ele ali tocando, a gente conversava com ele. Eu disse assim: olha, mano, eu vou te falar aqui uma coisa. Usa esse teu cabelo, faz cocó, coloca um chapéu, alguma coisa. O povo fala, é assim mesmo. Mas vai chegar o dia que o Senhor mesmo vai falar contigo. Se ele disser para tu cortar, tu corta. Se ele disser para não cortar, não corta. Foi uma tarde que eu tive na casa dele, nós conversamos, oramos, ele, a mãe dele, foi uma benção. Quando foi no domingo, ele chegou, depois de mais ou menos umas 2 semanas, ele chegou, e ele foi para o teclado, ninguém reconheceu ele, cabelo bem curtinho. Aí falaram: quem foi o irmão que conversou com você? Ele disse: não, eu tive uma visita, o Espírito de Deus falou comigo, eu cortei. Percebe? Não foi alguém que foi chegar lá e convencer ele, porque o homem não convence ninguém. Quem convence o homem é quem? É o Espírito. O Espírito de Deus, ele não fala dentro de você? Sim ou não? Ele vai. Eu sempre falo da minha experiência quando eu jogava bola. Ruim demais. Jogava bola. Eu não estou dizendo que jogar bola é pecado. Jogue, irmão, vai, é bom. Vá, corra mesmo, canse, grite, beleza. Mas chegou um dia que eu cheguei na beira do campo, alegre, feliz, eu jogar bola e tal. Ali eu senti, Deus falou comigo: Danilo, acabou para ti. Eu disse: o quê? Acabou o futebol. Eu fiquei assim sentindo, pensando, eu acho que é coisa da minha cabeça. Aí eu senti fortemente: acabou para ti isso. Eu preciso que você entenda isso. Aí eu falei: irmãos, eu vou bem aqui. Nunca mais voltei. Não jogo bola, não critico quem joga. Mas eu Danilo, eu recebi uma direção. Você está entendendo? Eu recebi algo. Deus falou comigo. Você está entendendo?
Deus falou, não, pronto. Os irmãos estão jogando bola, até bato. Pai, mas eu vou-me embora. Por quê? Porque Deus falou algo para mim. A transformação, ela não veio de homem. A transformação, ela veio do alto. Amém? A tua transformação, ela vem da onde? Do alto. Mas para você receber essa transformação do alto, você precisa estar envolvido na vida da igreja. Porque é lá que Deus habita. É na vida da igreja, é nesse convívio. É aqui que Deus mostra para nós que coisas precisam ser deixadas para trás. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria. Pastor, eu não sou feiticeiro, mas fala mal de todo mundo. Quem fala mal de todo mundo é feiticeiro. É pecado de feitiçaria. Ah, pastor, ainda bem que eu não falo mal de todo mundo. Mas bebe escondido. Ah, Senhor, mas eu não bebo escondido, pastor. Mas fuma em algum lugar. Ou seja, se você for botar na peneira, não fica um. Você está entendendo? Então Paulo, ele está dizendo assim, ó, você tem que olhar para o alto. Você só vai deixar essas coisas quando você começar a olhar para Cristo. Cristo é que vai te convencer. Cristo é que vai tocar dentro de você. Porque Ele se tornou carne, Ele te entende. Amém, irmão? Mas tem gente que aceita Jesus hoje e amanhã ele virou já um pregador. Irmão, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com processos. São transformações que acontecem gradativamente. Amém? E para isso eu quero ler alguns versículos aqui. Paulo fala em Romanos 7,15. O apóstolo Paulo, nós vamos falar dele aqui. Ele diz assim, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, modo de agir, Paulo está falando, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o negócio aqui. Ora, se faço o que eu não quero, consisto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, ele está dizendo, isto é, na minha carne, não é assim que está dizendo? Na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, homem interior, espírito, não porém o efetuá-lo, o homem externo da carne, porque não faço o bem que prefiro, o homem interior, o espírito, mas o mal que não quero, o homem exterior, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha, ele estava quase que filosofando aqui. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei, de que o mal reside em mim, o mal mora em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, ele diz, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha só, irmãos, então nesse caso aqui, nós precisamos entender que a graça, ela traz uma libertação em todas as práticas de pecado que a pessoa pode viver. Você sabia disso? A graça, ela vai transformando a tua vida. A graça, ela não concorda com a vida de pecado, amém? Mas a graça, ela faz o quê? Ela vai te limpando gradativamente, amém? Bom, irmãos, olha só, por que eu falo que é estando na presença de Deus? João capítulo 15, versículo 3 ao 4 diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí Jesus fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar,
se não permanecer em mim. Olha só, permanecer no Senhor, esse é o ponto. Amém? Ah, pastor, eu uso droga. Irmão, venha para o culto. Pastor, eu cheirei pó. Venha para o culto. Eu quero você no culto. Pastor, eu bebi. Eu quero você bêbado no culto. Eu preciso que você esteja aqui no culto. Porque o que vai lavar essa pessoa é o quê? A palavra. A palavra vai te fazer permanecer nele. Porque não é na tua força, é na força dele. Você continua indo. Você continua indo. Lembre-se que Deus começou um processo na tua vida. Esse processo, ele precisa ser concluído. Mas o que Deus quer de você? Ele quer que você continue. Amém? Não é fácil ir para o culto quando está todo mundo bem? Vamos para o culto, está todo mundo rindo. Aleluia. A família de Deus, alegre. Vamos para o culto. O marido brigou com a mulher brigou com o marido, chamou ele de tudo que não presta, ela também. Eu não vou para o culto não, que eu não sou falso. Ele diz. Ela disse, eu muito menos, eu não vou, porque eu não quero andar lá com falsidade diante de Deus. Os dois são dois pobres, miseráveis e orgulhosos. Porque quando se briga é que se vai. Você está entendendo? Porque Cristo não veio para os sãos. Ele veio procurar quem? Os doentes. Aí vem os dois bicudos, com raiva um do outro. Ouve a palavra. Quando terminam, estão se abraçando. Por quê? Porque a palavra lavou eles. O filho pede perdão da mãe, a mãe pede perdão do filho, o marido pede perdão da esposa, a esposa do esposo, e por aí vai. A pessoa que estava com ódio de si mesmo se perdoa e ela entende, só vou conseguir em Cristo. E Deus vai trabalhando, Deus vai arrancando, Deus vai movendo as coisas. Isso que eu estou falando aqui é a palavra de Deus quem está dizendo. Olha o que a Bíblia fala aqui em Colossenses 3,10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Você está num estágio de se refazer. Amém? Olha para cá, preste atenção no que eu vou lhe falar. Talvez você não saiba dessa informação, mas no período de 11 meses, você já não é mais a mesma pessoa, porque todas as moléculas, todas as células do seu corpo já mudaram em 11 meses. Por isso que diz feliz aniversário, né? Parabéns para você nessa data querida, né? Assim, e aí todo mundo come a pizza, o bolo e tudo. Mas é porque você está nascendo. A unha que você tinha de 10 anos atrás não é mais, do mês passado já não é mais. Você está se refazendo. Deus não trabalha com abracadabra, não é assim? Deus, ele trabalha com um processo de transformação gradativo. É um passo de cada vez, um passo após o outro. Então Deus, ele vai fazendo o quê? Ele vai moldando a tua vida. Agora, como é ruim, meu Deus do céu, você ir para a igreja e diga, não, agora você aceitou Jesus e agora a tua vida mudou, tu mudou. Não fala mais comigo. Não é assim? Eu falo com todo mundo. Encontrei um casal no carro lá de Ponta de Pedra. Olha só. Fui pegar eles e aí, ei, você é crente? Eu disse, por quê? Porque eu senti. Você é mesmo? Mas o que tu sentiu? Não sei, não foi? Eu não falei que ele era crente? Eu disse, eu sou pastor, a pior raça que tem. Aí ele começou a rir. Aí a esposa falou, eu estou desviada, eu deixei o Senhor, mas o Senhor não te deixou. E eu comecei a falar da graça. Irmão, quando eu cheguei na frente do hotel, os dois estavam chorando dentro do carro, eu estava orando por eles. Porque se eles me pegam há uns anos atrás, eu ia dizer, vocês vão para o inferno. Por quê? Porque vocês estão aí em tudo que... Não, o Senhor já
levou na cruz a condenação deles. Eles precisam ser amados. Eles precisam ser alcançados por essa graça. Ah, pastor, então o senhor é contra o juízo de Deus? Não. Eu não sou contra o juízo de Deus. O juízo de Deus ainda vai vir. Não veio ainda. Vai vir ainda. Não é o tempo do juízo de Deus. A ira de Deus não vem sobre os filhos de Deus. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos os filhos da desobediência. Nós somos os filhos da graça. Nós fomos alcançados pela graça. Então a nossa vida ela vai sendo transformada de glória em glória. É o próximo versículo que eu quero ler. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 6, diz mais, ele fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completar na tua vida. Olha, irmão, Deus ele começou uma obra na tua vida. Bote a mão no seu peito e diga assim: Deus começou uma obra na minha vida. Ele começou, ele vai completar. Mas olha para cá, ele já completou, sabia? Sabe por quê? Porque quando Paulo ele fala assim, que aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus vai completar, o Senhor vai completar, é porque ele está falando do nosso tempo. Mas no tempo de Deus, Deus é atemporal. Aos olhos de Deus já está completada a obra na tua vida. É Ele quem vai agir na tua vida. Amém? Olha o outro versículo aqui que fala também. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei o quê? A vossa salvação com temor e tremor. Ele está falando assim, nós precisamos desenvolver o quê? A salvação. Que salvação é essa? Da alma. Há um desenvolvimento, há um passo a passo. Mas até aqui, esse versículo soa como que se você é que tivesse que fazer algo, né? Mas quando a gente vai ler o próximo versículo, que é o 13, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua o que, irmãos? O querer e o efetuar. Olha para cá. Muitas das vezes nós queremos mudança na nossa vida, sim ou não? Choramos, temos conflitos. Eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Oh Senhor, eu quero mudar. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele opera na tua vida o querer, e Ele opera na tua vida também o efetuar. Diz a Bíblia que Ele criou um caminho que nem os loucos errariam, e nós fomos alvo dessa glória. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui para você, para concluir essa palavra? Você está amalgamado em Cristo ressuscitado, em Cristo glorificado, e você precisa desenvolver a sua fé, a sua crença e dizer: eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Sabe, esse sim tem que ser a sua oração. Quando você for orar, você precisa declarar diante de Deus, sabe o que? O Senhor começou uma obra na minha vida, o Senhor já completou. O Senhor já começou na minha vida uma obra, Ele vai completar. Eu não sei, mas Ele sabe. Sabe, irmão, feche seus olhos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração por você agora. E eu quero declarar, porque você é uma ovelha do Senhor. Você é filho do Senhor. Eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, que toda perturbação, que toda ação maligna contra a tua vida,
venha ser desfeita agora. Que toda fortaleza que talvez esteja operando na tua mente, dizendo que você não vai dar em nada, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai avançar, que esse negócio nunca foi para você. Eu quero declarar agora, essas confusões agora sejam dissipadas em nome de Jesus. Eu quero declarar agora na tua vida que tudo que você precisa, Ele já depositou em você, já está dentro de você. Não é uma preocupação para você, porque Ele mesmo vai operar na tua vida. Diga comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa hora eu quero declarar que eu já estou escondido em Ti, eu estou assentado à destra de Deus em Cristo. Eu já faço parte dessa obra completa. Diga: em nome de Jesus, eu decreto sobre a minha vida